Boa tarde a todos. Em continuidade à nossa aula de enzimas, continuaremos falando então sobre o aspecto de velocidade de reações. Só relembrando aqui o sítio ativo enzimático, né, o substrato. Então, no substrato irá se ligar aqui no sítio ativo mediante interações, né, moleculares entre o substrato com aminoácidos do sítio ativo. Lembrando que as enzimas catalisam reações químicas, então normalmente as reações, a velocidade aumenta de 10 a terceira até 10 a 8 vezes mais rápida do que uma reação catalisada. Quando nós falamos de cinética enzimática, nós estamos falando do quê? A velocidade de reações. Como que nós estudamos a velocidade de reações catalisadas por enzimas. Então, nesse caso, existe um modelo que é chamado de Michaelis-Menten, que vai explicar as características das reações catalisadas por enzimas. Então, aqui nós temos que relembrar a questão da ligação da enzima com o substrato, onde nós temos a formação de um complexo enzima-substrato, aqui uma constante de velocidade 1, e depois a formação de um produto, onde essa enzima ela é regenerada na forma livre. Então, aqui seria o S-substrato, E enzima, complexo enzima-substrato e produto, e aqui as constantes de velocidade. Então, para a gente determinar a questão da velocidade, existe um gráfico que nós chamamos aqui de gráfico de Michaelis-Menten, onde nós relacionamos a concentração do substrato com a velocidade. E existe uma constante denominada de Michaelis-Menten que corresponde ao quê? O Km corresponde à metade, a concentração correspondente à metade da velocidade máxima. Então, uma reação enzimática, a reação acontece na presença da enzima e a velocidade vai aumentando, até que chega o ponto que ela se mantém constante. Nesse caso aqui, a concentração correspondente à metade da velocidade máxima é o que nós chamamos de Km. Então, aqui nós podemos observar aqui o Km, velocidade máxima. Nós devemos associar aqui, quanto maior o Km, menor a velocidade da reação. Ou seja, se o Km for baixo, significa que a enzima tem uma alta afinidade pelo seu substrato e a velocidade de reação é maior, como nós podemos observar aqui em azul. Se o Km for maior, significa que essa enzima tem uma menor afinidade pelo seu substrato, reduzindo, consequentemente, a velocidade. Tá? Então, lembrando que baixo Km reflete alta afinidade pela enzima. Um alto Km reflete uma mais baixa afinidade dessa enzima pelo seu substrato. Se nós diminuirmos a concentração da enzima, obviamente a velocidade de reação também é reduzida. Se é reduzida pela metade, a velocidade também será reduzida à metade da velocidade. E aqui, para nós conseguirmos avaliar a questão da velocidade, os aspectos inibitórios, existe o que nós chamamos de gráfico duplo recíproco, seguindo a equação de Lineweaver-Burke, ou também gráfico de Lineweaver-Burke. O que nós fizemos aqui? Nós fizemos o duplo inverso. Nós colocamos a velocidade, o inverso, 1 sobre V0, e aqui 1 sobre substrato. E aqui nós temos o que nós chamamos aqui de menos 1 sobre Km. Então, no eixo X é onde intercepta menos 1 sobre Km, e no eixo Y é onde vai interceptar o valor correspondente a 1 sobre a velocidade máxima. Isso para facilitar os inibitórios. Então, nós podemos observar aqui, seria o inverso da velocidade máxima, aqui o inverso do Km, aqui estando negativo, por isso que é menos 1 sobre Km. Aqui nós podemos ter os tipos de inibição enzimática, ou seja, se nós tivermos um substrato que está competindo com o inibidor, então aqui é um aspecto normal, enzima com o seu substrato, formando enzima-substrato e regenerando a enzima e liberando o produto. O que acontece? Se nós temos um inibidor que se liga no mesmo sítio onde se liga o substrato, ele vai acabar atrapalhando essa reação. Então, a intenção aqui vai ser diminuir a reação, né? Então, neste caso, quando tem um inibidor que se liga no mesmo local do substrato, é o que nós chamamos de inibição competitiva, ou seja, inibidor e substrato competem pela ligação no sítio ativo da enzima. Quando isso acontece, ou seja, o substrato se liga no mesmo local que o inibidor, o que vai acontecer aqui? A velocidade máxima permanece constante e o Km aumenta, por isso que nós chamamos de Km aparente. Ou seja, para você deslocar esse inibidor do sítio ativo, você vai precisar de muito mais substrato. Por isso que o Km aparente aumenta. Km está relacionado à concentração de substrato, então você terá que aumentar a concentração de substrato para deslocar o inibidor do sítio ativo. Então, esse aqui é um gráfico tipo de inibição competitiva, onde nós temos o intercepto aqui de 1 sobre V máxima coincidindo, não muda, e aqui nós temos os valores de Km que acabam aumentando, tá? Então, eles saem de um eixo mais negativo, vai para uma posição mais positiva, chegando mais próximo de zero, por isso que
Então, aqui é um exemplo de um substrato HMG-CoA, né? Que está ligando aqui no sítio ativo da HMG-CoA redutase. É uma enzima envolvida na biossíntese do colesterol. Então, aqui nós temos o substrato ligando e aqui um inibidor. Então, esse inibidor vai tentar fazer o quê? Ele vai se ligar aqui no lugar do substrato. Ele possui uma afinidade mais forte que o próprio substrato, por isso é uma inibição competitiva. Então, os efeitos da inibição competitiva são, nesse caso, a velocidade máxima, conforme você vai colocando inibidor e substrato, você tem que aumentar a quantidade de substrato, chega um ponto que a velocidade vai se igualar, por isso que fala que a velocidade máxima vai chegar a um ponto constante. Porém, a quantidade de substrato que vai ser necessária é muito maior, então aumenta o Km aparente e no final o V máxima se mantém constante. Aqui então a inibição competitiva, mostrando um gráfico sem inibidor, onde nós podemos observar aqui o valor de Km em azul e uma reação na presença de inibidor, ou seja, você aumenta o Km aparente, você acaba diminuindo um pouco a velocidade da reação, mas conforme vai aumentando o seu substrato, você vai chegar a um ponto que essas curvas vão se igualar na velocidade máxima. Se nós passarmos para o gráfico duplo inverso aqui, nós vamos observar o quê? Que a velocidade máxima se mantém constante e o Km aparente aumenta. Então, neste caso aqui, uma reação sem inibidor em azul e uma reação com inibidor aqui em vermelho. Agora, uma inibição que nós chamamos de incompetitiva. O que é isso? O inibidor vai se ligar num ponto diferente do substrato. Quando ela é incompetitiva, esse inibidor ele vai se ligar num sítio que nós chamamos de alostérico, quando primeiro se liga o substrato, depois liga o inibidor, num ponto diferente do sítio ativo, isso que é importante lembrar. Neste caso, aumenta a velocidade, a Km aparente diminui, assim como a velocidade diminui. Então, nós temos um gráfico duplo inverso com esta aparência. Nós temos um Km constante, não vai variar. Isso não é inibição competitiva. Aqui um gráfico de inibição não competitiva, aqui sem inibidor e aqui com inibidor. Nós observamos uma queda aqui na velocidade, porém o Km permanece constante, como nós podemos observar. Se nós olharmos aqui o gráfico duplo inverso, uma reação com inibidor não competitiva e aqui sem inibidor, mostrando o quê? Que a velocidade diminui. Por que ela está aqui para cima? Por quê? Porque a gente tem que lembrar que agora é o inverso. Imagina que você tem 1 dividido por 2 e 1 dividido por 4. Né? O que acontece aqui? Você vai ter um ponto, né? Como você diminuiu a velocidade, você vai ter um ponto maior aqui do que aqui. Né? E aqui o Km que vai ficar constante. Então, aqui uma ligação não competitiva, mostrando a ligação do substrato no sítio ativo e a ligação num sítio regulatório diferente do sítio ativo. Então, aqui nós temos o complexo, aqui enzima substrato inibidor, inativo, aqui o complexo enzima inibidor. E aqui um ponto importante seria a regulação de atividade enzimática. Existem enzimas que são regulatórias. O que é isso? Reguladoras ou regulatórias. Que a sua atividade catalítica ela vai aumentar ou diminuir em resposta a determinados sinais, tá? Elas também podem ser chamadas de enzimas alostéricas. O que acontece aí? Nós vamos ter determinadas substâncias chamadas aí de moduladores alostéricos que vão fazer com que essa enzima aumente ou diminua a sua atividade. Esses moduladores podem ser representados por pequenos metabólitos ou cofatores. Então, como uma enzima, quando o substrato e o modulador são idênticos, nós chamamos de enzimas regulatórias homotrópicas. Se o modulador é uma molécula diferente do substrato, nós chamamos de enzima regulatória épica. Então, só para entender, aqui nós temos uma enzima com o seu sítio catalítico e o sítio regulatório. Aqui está ilustrado o substrato e aqui o modulador positivo. Então, quando o modulador é positivo, então ele vai se ligar no ponto diferente aqui do sítio ativo e depois liga o substrato. Vai tornar essa enzima mais ativa, então ele aumenta a atividade enzimática. Por outro lado, se nós tivermos um modulador que é negativo, o que acontece com o modulador negativo? Ele vai reduzir a atividade enzimática, tanto é que ele vai reduzir a ligação do substrato por essa enzima e acaba por reduzir a sua atividade. Então, o modulador positivo melhora, aumenta a atividade enzimática. E o modulador negativo, um regulador negativo, inibe a atividade enzimática. Então, aqui nós temos um gráfico parecido com o anterior, de Michaelis-Menten, só que a gente tem o que nós chamamos de K-meio, tá? Que seria seria a concentração correspondente à metade da velocidade máxima para uma enzima regulatória. Então, aqui nós temos um caso onde eu tenho uma reação, aqui na presença do modulador positivo e aqui do modulador negativo.
Aqui neste caso, o Kmeio não alterou, mas a velocidade, neste caso, na presença do modulador positivo, ela aumentou, na presença do modulador negativo, ela diminuiu. Neste outro caso, nós temos uma influência no Kmeio. Então, neste caso, você tem uma alteração nesse Kmeio, mas a velocidade tende a ficar constante. Aqui na presença do modulador positivo, na presença de um modulador negativo. E aqui, inibição por retroalimentação. O que é isso? Nós temos que lembrar que o nosso organismo ele tende a ficar no equilíbrio. Ele não quer nem mais produto, nem menos produto. Ele quer uma quantidade em equilíbrio. Então, imagina que nós temos várias reações em cadeia, nós vamos estudar isso muito bem no metabolismo. Então, a gente tem uma reação A catalisada por enzima A, conversão do produto A no produto B. A seguir, uma ação de enzima 2, conversão do produto B em produto C, e a seguir o produto C em produto Z. Se esse produto Z está em uma concentração muito aumentada, significa o quê? Que a gente não precisa produzir mais esse produto. Então, o que ele acontece? Ele vai emitir um sinal para esta enzima 1 parar de trabalhar. Então, ela vai trabalhar menos. Por quê? Já tem quantidade muito grande desse produto Z. Isso é o que nós chamamos de inibição por retroalimentação. Ou seja, o açúcar do produto final Z ele vai inibir o primeiro passo da rota. Então, neste caso, essa enzima 1 é chamada de enzima regulatória, tá? Então, aqui o produto G, por exemplo, ele bloqueou aqui a enzima que catalisa D para E. Então, ele está atuando aqui como um modulador negativo. Tá? Então, neste caso, não é o próprio substrato da enzima que atuou como modulador. Então, neste caso, é um modulador heterotrópico, porque o produto formado, ele bloqueou a ação, a conversão de D em E. Nós vamos ver lá no metabolismo que muitos moduladores podem ser o ATP, tá? Nós vamos ver que tem vários outros cofatores, também podem atuar como moduladores, isso tudo no sentido de nós termos um equilíbrio adequado no metabolismo. Tá? Aqui mais um exemplo, a gente tem a formação da treonina, que tem treonina desidratase, várias reações enzimáticas, até nós obtermos a isoleucina, que é um aminoácido. Ou seja, quando tem uma concentração elevada de isoleucina, ela manda o sinal para a treonina desidratase trabalhar menos. Então, nós vamos ter menos conversão, tá, deste produto no produto A. Então, isso aqui seria o caso, uma enzima regulatória que está atuando negativamente, né, em presença de um modulador negativo. Se por acaso a concentração de isoleucina cai, o que acontece? Vai ter que aumentar novamente a atividade da treonina desidratase. Tá? Então, nós vamos estudar muitos desses aspectos do metabolismo no sentido de termos concentrações constantes de produtos no nosso organismo, nem mais nem menos, mas sim um equilíbrio. Então, nós terminamos essa sessão de cinética enzimática e enzimas regulatórias. Muito obrigada a todos.